nos olhos que pode ser grave, levando situações extremas à cegueira, né? Então, por isso, o diagnóstico e tratamento precoces são importantes para evitar complicações na visão. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, você pode agora acompanhar pelo seu rádio, pelo aplicativo, mas também com imagens. Estamos aqui ao vivo no YouTube, muita gente inclusive está acompanhando agora no YouTube, Débora Santana, temos aqui a Rosa Maria pelo YouTube, o Damião de Acopiara, o Luiz Fernando em Capistrano, Ceará. Então muita gente está também assistindo pelo YouTube. Então vamos acolhê-la. Doutora Giane, muito bom dia, feliz terça-feira para a senhora. Bom dia, Tiago, bom dia, ouvintes da Rádio Shalom, seguidores também do YouTube, Rádio Shalom, doutora Giane Brasileiro. É com muita honra que eu estou aqui para falarmos de um tema que é tão importante. Então, fica conosco, tem muitas orientações que você precisa receber para que você possa cuidar da sua saúde junto conosco com excelência. Esse é o grande objetivo do programa Para Viver Bem, é despertar você a qualidade de vida, a ter mais saúde física, não é? De uma forma geral, mas principalmente visual, porque a nossa visão, os nossos olhos, é a janela da nossa alma. Então, ela precisa estar transparente, nítida, para que a gente possa viver com muito mais qualidade de vida. Doutora, eu primeiramente pergunto para a senhora, o que é a uveíte? A uveíte é um processo inflamatório, né, intraocular, na úvea. Úvea é uma região ocular que é composta pela íris, que é a parte colorida do nosso olhinho, né? Tem o corpo ciliar, que ele é responsável desde a produção do nosso humor aquoso, como da acomodação da nossa lente natural, que é o cristalino, para que a gente veja com mais nitidez para longe e para perto, né? Com a contração ou relaxamento desses músculos ciliares, a gente consegue dar um foco com bastante nitidez. E também pela coroide, que fica entre a esclera e a retina, que é bastante vascularizada. Então, essas três estruturas formam a úvea. Quando essa estrutura ela é inflamada, gera um processo inflamatório, nós chamamos de uveíte. É importante entender que a uveíte dá em qualquer idade, desde criança à vida adulta, em homens e mulheres de forma equitativa, equilibrada, né? Igual. E é importante entender que pode dar tanto em um olho, como pode ser, que nós chamamos unilateral, como pode ser bilateral. E essa uveíte, ela pode ser também anterior, quando ela é localizada na região anterior, que é na íris, né? Como o próprio nome já sugere. Quando ela é intermediária, comprometendo o corpo ciliar, vítreo, nós chamamos de uveíte intermediária. E quando essa uveíte é posterior, que é mais profunda, atingindo coroide, retina, nós chamamos de uveíte posterior. Então, é importante entender que esse processo inflamatório ele pode gerar complicações, né? Porque é numa área nobre, numa região dentro do olho intraocular, e se não for tratado, pode gerar catarata, pode gerar glaucoma, pode deixar sequelas, desde sequelas retinianas irreversíveis, sequelas corneanas, pode atingir nervo óptico e levar até a cegueira se não for tratado de forma adequada. Então, diante de um olho vermelho, diante de um processo inflamatório ocular, não ache que você está com conjuntivite. Sempre procure uma orientação médica, procure um oftalmologista, porque diante desse quadro inflamatório você pode estar com um problema mais sério, como a uveíte. Doutora, e quais são os sintomas? Os sintomas da uveíte são hiperemia, aquele olho
conjuntival, aquela hiperemia na conjuntiva, né? Dor ocular, sensibilidade à luz e pontos flutuantes no campo de visão. Pontos escuros flutuantes no campo de visão também podem estar presentes. O paciente diz: doutor, eu vejo como se uma mosquinha se movimentasse de um lugar para outro. E associado a isso, embaçamento visual, turvação visual. O paciente observa que a sua visão não está mais nítida. Doutora, a minha visão está embaçada. Começou meu olho vermelho, dolorido, muito sensível à luz e a minha visão embaçada. Esse embaçamento visual vai depender da intensidade dessa uveíte. Se for uma uveíte anterior, ou intermediária, ou posterior, ou a pan-uveíte. Nós temos ainda a uveíte onde todas as 3 estruturas da úvea podem ser comprometidas, que é uma uveíte mais agressiva. Essa pode dar um embaçamento ainda mais intenso. E é importante sempre, diante do olho vermelho, do olho dolorido, da sensibilidade à luz, do embaçamento visual, você procurar uma orientação médica. Não se automedique, né? Porque muitas vezes podemos estar diante de um quadro simples, mas em outras situações podemos estar diante de um processo inflamatório mais agressivo e que pode gerar um comprometimento na sua visão, inclusive definitivo, se não for tratado de forma adequada. Doutora, a uveíte, ela é contagiosa? Não, a uveíte ela não é contagiosa. Mesmo que gere toda essa hiperemia, a sensibilidade à luz, que possa simular um quadro sugestivo de uma conjuntivite, mas a uveíte ela não é contagiosa. Então, se você é portador de uveíte ou está com uveíte, você não vai contaminar nenhuma outra pessoa, não vai ter risco para o seu filho, para sua mãe, que é idosa, seu pai, nenhuma pessoa que você convive. Para você que ligou o rádio agora ou está assistindo com imagens no YouTube, a gente está com a médica oftalmologista, a doutora Giane Brasileiro, estamos conversando sobre uveíte. Doutora Giane, quais são as causas da uveíte? Recapitulando, você que está chegando agora, uveíte, como nós falamos, é esse processo inflamatório intraocular, né, nessa região tão nobre que é a úvea. As causas são as mais variadas causas, são inúmeras as causas de uveíte, por isso que às vezes é tão complexo você dar o diagnóstico da causa exata da uveíte. Nós temos causas inflamatórias, infecciosas, neoplásicas, idiopáticas, né? E também por traumas e também por corpo estranho. Nas inflamatórias, nós temos as doenças, né, autoimunes que podem gerar a uveíte, desde lúpus, desde artrite reumatoide, desde esclerose múltipla, sarcoidose, né, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn. Então, todas essas patologias, elas podem gerar uma uveíte, pode gerar esse processo inflamatório ocular. Nas doenças infecciosas, nós temos a toxoplasmose, né, aqui no Brasil, em especial no Nordeste, como uma das principais causas de uveíte posterior, que agride, né, dá uma que nós chamamos de corioretinite, né? Então, a toxoplasmose é uma causa importante. Nós temos também a sífilis, né, o citomegalovírus, o HIV, né, pacientes portadores de AIDS também podem desenvolver essa uveíte. Nós temos ainda zika, chikungunya. Então, é importante entender que esses processos infecciosos, eles podem repercutir na nossa visão. Uma doença sistêmica que agride o nosso olho. Chamamos de manifestações oculares de doenças sistêmicas, né? Então, essas doenças infecciosas, elas também podem gerar esse quadro inflamatório importante ocular, comprometendo nossa visão.
neoplasias, né, como já falei anteriormente, que pode ser desde um tumor primário no olho ou um tumor fora do olho, né, como uma leucemia, um linfoma. Ele também pode gerar um melanoma, né, da nossa pele, que pode gerar uma repercussão sobre a nossa visão, gerando também esse processo inflamatório importante. Traumas, né, presença de corpos estranhos e as causas idiopáticas, né? Para você que está nos acompanhando na medicina, a causa idiopática é quando esse termo nós denominamos quando nós não temos uma causa definida da doença. Infelizmente, paciente portador de uveíte, muitas vezes nós investigamos, solicitamos uma bateria de exames, né? Muitas vezes é preciso uma equipe multidisciplinar para a gente investigar a causa quando ela não é evidente e nós não chegamos a um diagnóstico, né? E isso nós incluímos nas causas idiopáticas, porque não foi definido a causa exata daquela uveíte. E aí nós tratamos como doenças inflamatórias, autoimunes. Mas é muito importante, diante de um processo inflamatório, infeccioso ocular, você fazer uma avaliação oftalmológica, né? Muitas vezes o paciente pensa, vou relatar um caso, não faz tanto tempo, o paciente me procurou e disse, doutora, eu estou, né, me passou inclusive uma mensagem, um paciente já antigo, acho que eu estou com conjuntivite. Ao olhar a imagem, viu o aspecto da imagem e disse, eu quero vê-lo no consultório ainda hoje. E ao examinar, o paciente estava com uma uveíte, né, uma uveíte com sugestão de toxoplasmose, uma lesão com corioretinite já, né? Então, isso é de suma importância. Se aquele paciente se automedica, não busca uma orientação médica, isso iria complicar demais a sua visão, né? Podendo gerar uma perca, uma baixa da visão, às vezes definitiva. Então, diante de um olho vermelho, procure o seu médico oftalmologista, marque uma consulta, faça uma avaliação. Pode ser apenas uma conjuntivite, pode ser apenas um olho seco, pode ser apenas uma alergia, pode, mas pode ser também uma complicação maior, como uma uveíte ou uma outra patologia mais grave ainda. Então, esse é o nosso despertar aqui, para que a gente não esqueça do que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Doutora, e a uveíte, ela tem tratamento? Tem tratamento e o tratamento deve ser de urgência o mais rápido possível, precoce, para que o paciente não sofra as complicações que a uveíte pode gerar sobre a nossa visão. Desde a uveíte anterior, intermediária, posterior, a panveíte, qualquer tipo de uveíte, ela tem que ser tratada, né, diagnosticada e tratada em tempo hábil. E por isso que é importante, diante da uveíte, né, o oftalmologista pedir exames complementares para investigar as causas que eu já citei aqui para vocês, e vocês viram que as mais variadas causas, para que a gente possa combater tanto o processo inflamatório ocular, com colírios, né, desde anti-inflamatório, desde corticoide, mas a gente combater também a causa. Se a causa for infecciosa, né, uma toxoplasmose, uma sífilis, ou a causa que seja, ela também tem que ser tratada juntamente com o processo inflamatório ocular, para que o paciente entre em remissão, para que esse paciente consiga realmente melhorar o seu quadro e não correr risco à sua visão. Então, a causa principal tem que ser combatida e o processo inflamatório, que de forma geral é com corticoides, como eu já falei, colírios e medicação oral, tem que ser tratado associado. Muitas vezes precisamos encaminhar o reumatologista, né? Já peguei pacientes com uveíte de repetição, portador de artrite reumatoide, de esclerose múltipla e que precisa ser tratado associado. Pacientes portadores, né, de sífilis, não faz tanto tempo, um paciente
que chegou ao consultório, que já estava há algum tempo com o olho muito vermelho, muito inflamado, usava a medicação, melhorava, depois voltava de novo. E aí é a primeira vez que ele tinha ido ao consultório, eu vi que tinha um processo de uveíte, eu digo, eu vou ter que pedir uma bateria de exames, você só vai ficar bem quando a gente descobrir a causa. E esse paciente estava com sífilis. Nós fizemos o tratamento associado à sífilis, esse paciente não teve mais nenhum outro episódio, ficou completamente curado. Então, é importante essa investigação. Muitas vezes o paciente chega no consultório com um quadro de uveíte e diz, doutora, por que é que eu tenho que fazer tantos exames? Não é? Porque, como as causas são muitas, a gente tem que fazer essa investigação para poder dar o diagnóstico preciso e levar à remissão. Entendendo que nas uveites autoimunes, né, essas UVIs, elas podem, em especial, ser de repetição. O paciente ter um episódio agora e voltar a ter novamente. Até em alguns casos, como as infecciosas por toxoplasmose, o paciente ele pode também ter outros episódios. Então, diante do quadro da uveíte, é sempre bom que esse paciente mantenha o acompanhamento com o seu oftalmologista, para observar e acompanhar os riscos de recidivas, como nós chamamos, que é ter novamente aquele mesmo quadro e tem que ser retratado. Estamos chegando ao final do nosso quadro Para Viver Bem. Quero aqui agradecer a nossa amiga, doutora Giane Brasileiro, que mesmo nessa chuva torrencial em Fortaleza, que está agora pela manhã, conseguiu chegar e trazer um assunto tão importante, tão relevante para cada um de nós. Doutora, nesse período, como é que vai ser o atendimento na clínica? Nosso atendimento está sendo realizado de segunda a sexta, não é, no horário comercial. Nossa equipe está à disposição de todos. O nosso contato é 3221-6723 e 99984-4768. Só pedimos um pouco de paciência, porque nesse tempo a agenda é muito lotada, né? Muita gente de férias. Então, é um volume bastante aumentado, né? Além do normal, mas a gente está à disposição e é uma honra sempre atender os ouvintes. Sempre eu estou atendendo, né? Por esses dias atendi ouvintes que sempre nos acompanham. E o que eu acho mais bonito, eu sempre tenho relatado aqui, Tiago, é que esses ouvintes falam da mudança de vida deles em relação à visão, né? Quase todos os ouvintes melhoraram a sua capacidade visual, que passaram a se tratar. Pacientes que eram portadores de catarata, que tinham medo de operar, foram operados. Então, a gente vê essa mudança, né? Esse desejo de ter uma visão de qualidade para poder ler melhor, dirigir melhor, fazer sua atividade física melhor, para poder envelhecer com qualidade de vida. E até os jovens, porque uma criança que tem um problema de visão não tratado, um jovem, ele altera a sua concentração, sua atenção, seu aprendizado. Então, esse programa é para atingir a todas as classes, a todas as idades, para que juntos possamos ter muito mais qualidade de vida. Doutora, a senhora falou de pacientes, de relatos. Acabou de chegar um relato aqui no YouTube de uma paciente sua. É a Maria Marta de Oliveira Araújo. Ela fala assim: bom dia, doutora Giane. Sou sua paciente. Obrigada por seu excelente atendimento. Deus a abençoe sempre. Minha cirurgia de catarata está bem, graças a Deus. Oh, coisa boa. Pois obrigada, Marta. Um grande abraço, fico feliz que você esteja bem, foi uma cirurgia de sucesso. E é isso, é levar essa excelência, essa medicina baseada em evidências e trazer o paciente com segurança de que ele pode sim avançar, se tratar, melhorar, não é? Sem medo, e que tem uma equipe por trás que possa dar esse respaldo, faz toda uma diferença, né? Um profissional que busca a excelência, que estuda, faz toda uma diferença. Então, não tenha medo. A única coisa que eu recomendo é escolha uma equipe
capacitada quando for fazer os procedimentos cirúrgicos, sua avaliação, se informe se realmente é médico, se é especialista, para que você possa ter um bom resultado. E um grande abraço, Marta. Obrigada pelo seu testemunho público, né? Que lindo, eu fico muito feliz por isso. Doutora, qual é o contato da clínica? É 3221-6723 e 99984-4768. Qual é o seu Instagram, para quem quiser lhe seguir? Meu Instagram é @doutora.jeane brasileiro, tudo junto. @doutora.jeane. A rádio segue a doutora no Instagram, então é só ir lá nos seguindo que a rádio segue a doutora e você também pode segui-la, né, com muitas novidades. Doutora, um grande abraço e até a próxima. Eu agradeço o carinho, a atenção e até a próxima semana, se Deus quiser. Nós conversamos com a médica oftalmologista, doutora Jeane Brasileiro, aqui no quadro Para Viver Bem. Para Viver